Salve Maria, eu estou fazendo este vídeo a pedido de um inscrito, provável inscrito chamado Lucas Lazaro, que me pediu assim com muita humildade para que eu falasse sobre o dogma da Santíssima Trindade. Coisa tão bela que chega a rimou. A Trindade, senhor Lucas, ela tem suas variantes. Por quê? Porque além de ser um processo histórico e teológico, é até um processo ontológico e filosófico. Ontologia é o estudo teórico do ser, né? E para que o ateu não fale merda, ou que o protestante não fale merda, não é só questão de teoria, é a realidade. Por quê? No sentido real, assim, no sentido prático, né? A Trindade, Santíssima Trindade, ela não é como o protestante fala, né? Deus e Jesus e Deus, Pai, é a mesma pessoa. Não necessariamente. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, a questão científica, se tem aqui os ateus, né? Vamos pegar a questão científica. No ensino médio, senhor Lucas, o senhor provavelmente se deparou lá com aquela explicação, né? Dos 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. Porém, a água não é a mesma? A essência não é a mesma? São 3 estados diferentes, porém é a mesma água. Vinícius, como é que isso aí é na prática? Muito simples. Jesus Cristo, Deus Pai, e Deus Espírito Santo, esposo da Santíssima Virgem. Eu sou apaixonado por essa mulher, eu chamo ela de maternidade onipotente. Nossa mamãe. Então o que acontece? O Jesus Cristo e Deus Pai e Deus Espírito Santo, eles são de fato pessoas divinas, são 3 pessoas divinas que formam um só Deus. Como é que formam um só Deus? Porque Jesus, ele tem uma personalidade tão semelhante ao Pai e ao Espírito Santo, que é uma espécie de dinâmica, é uma espécie de corrente que é perfeitíssima, e não é só perfeição, tem a perfeição normal, que é a pura completude, tem a perfeição absoluta, que é a perfeição de Nossa Senhora, né? Tipo assim, qual é a diferença entre um santo comum, entre aspas, porque ser santo não é comum? Qual é a diferença entre um santo comum, entre aspas, e a santidade de Nossa Senhora? A diferença é que Nossa Senhora já nasceu imaculada. Então, ela nunca precisou curar desordens, ela nunca teve pecado, ela nunca teve mancha. Nós, por exemplo, nós temos pecados, nós já nascemos condenados, e por isso a gente precisa do batismo, a gente precisa da graça dela, né? Da graça de Nosso Senhor, dos sacramentos, da igreja, enfim, para restaurar, literalmente restaurar, né? Como Nosso Senhor diz no Evangelho, restaurar aquilo que ia se perder. Então, a nossa perfeição não consiste assim em a gente não errar nunca. Não é uma coisa moralista, uma coisa rigorista, não. Embora eu seja escrupuloso, confesso. Mas a nossa perfeição é uma perfeição assim básica, entre aspas, tá? Porque Deus só vai restaurar o que ia se perder. E aí vai se tornar completo, né? A última camada da personalidade, segundo a teoria do Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, né? O maior filósofo brasileiro, na minha opinião, que ele formulou a teoria das 12 camadas da personalidade, e a última camada é você diante de Deus. É quando a personalidade está completa, está perfeita. Você está tão acima tipo assim, você é um ser humano, mas quando você chega nesta camada, cara, você chega assim em um plano puramente sobrenatural. É como diz São Paulo: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Santa Teresa d'Ávila, quando ela escreve o Castelo Interior, as moradas da alma, ela bota assim, que são 7 moradas. Travou por um momento aqui. Voltando, recapitulando. Santa Teresa, ela escreve que as moradas da alma são 7, e que as etapas são 3. 7 moradas, 3 etapas. A primeira fase, entre a primeira e a terceira morada, é a fase expiativa, que você vai largar os pecados, vai largar as principais desordens que você tem, né? Eu sou sanguíneo, por exemplo, então o meu temperamento, quais são as desordens do meu temperamento? Assim, as principais desordens: gula. Tipo, o sanguíneo, ele tem uma natureza apaixonada, ele tem uma sensibilidade maior ao sensível, né? Ele, por exemplo, ele pode, falando das qualidades, né? Ele tem uma tendência maior a contemplar a boa imaginação, a ser sincero, a ter uma mentalidade mais ardente, no bom sentido, né? Uma mentalidade mais ardente, tipo assim, ele é mais criativo, ele tem uma tendência, não é que todo mundo é assim, não. Ele tem uma tendência. E aí, mesmo com as desordens, Deus, ele procura restaurar isto com a graça, né? Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mamãe, ela quer restaurar isso com a graça santificante, né?
Então tem a fase expiativa, que você purifica as desordens, vai ter que largar lá a cachaça, né? Vai ter que largar um monte de coisa. Eu nem sei como é que eu nunca fiquei embriagado, porque eu sou sanguíneo, tá? A minha tendência é a gula, então eu nem sei como é que isso aconteceu. Tipo assim, nem eu sei explicar, tá? Foi um milagre, assim, literalmente. Enfim, né? Eu tô aqui para prestar serviço e não para me gabar, né? O que acontece? No caso do sanguíneo, no caso das primeiras moradas, você vai ter que, sobretudo, largar as desordens, largar o mundo, largar as coisas que você sabe que no fundo não vale a pena, mas é difícil largar no começo, né? A personalidade ainda precisa se completar, ainda precisa se desenvolver. E aí entra a segunda fase, que é a fase expiativa. Não, expiativa é a primeira, a segunda fase é contemplativa, você já está, né, avançando, e as últimas fases, a última fase é entre o que? A sexta e a sétima morada, que é a fase unitiva. Você está unido a Deus. Você está unido, você está perfeitamente unido. E a boa notícia é que vai chegar um momento, cara, que você vai estar tão amoroso por Deus, você vai estar tão apaixonado por Jesus e Maria, que você não vai conseguir mais pecar. Sério, você não vai conseguir mais pecar. Basta você pensar no seguinte: vale a pena você roubar, você mentir compulsivamente, você trair sua esposa? Não vale a pena. O santo, ele não só sabe disso, como ele também vive isso. E é uma coisa tão forte que você não sabe explicar. O próprio Padre Pio falava, né? Eu sou um mistério para mim mesmo. Tipo, eu não sei como é que isso acontece. Eu simplesmente não vejo sentido e não quero fazer. Então, para terminar com a explicação, porque o vídeo tá... o limite aqui tá terminando, né? Do vídeo, né? O quanto que eu posso gravar. Então é basicamente isto. E quando chega um ateu falando assim, não, mas Deus, tem vários deuses no mundo, por que só o seu é correto? A religião grega, ela prega, por exemplo, que tem vários deuses, né? Tipo, Deus do sol, Deus da água, Deus dos deuses. Mas se Deus, por definição, é um ser supremo, auto-independente, por que, sabe, tipo, ele é independente? Por que ele precisa do Deus da água, do Deus do sol, do Deus da lua, sei lá? Então, isso é uma falácia lógica, é um sofisma. E se existissem vários deuses, quem garante que na natureza não haveria desequilíbrio? Por quê? Porque se tem vários deuses, então eles têm personalidades diferentes, pensamentos diferentes, temperamentos diferentes. Então haveria desequilíbrio e quem ia pagar o pato era a gente, né? A gente não tem nada a ver com isso. Porém, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e a Santíssima Virgem, né? Sério, cara, eu amo minha mamãe, né? E aí o que acontece? Não existe essa desordem. Por quê? Porque Jesus e Deus são tão parecidos que é neste momento que a gente fala, são apenas um. A personalidade deles é tão semelhante que são apenas um. A dinâmica que eles fazem é até uma coisa poética. Deus Pai é o que ama, Deus Filho é o amado e Deus Espírito Santo é o amor. Tipo, é um círculo de amor infinito, perfeitíssimo. E a perfeição de Deus, de novo, o conceito de perfeição. A perfeição que nós podemos alcançar por um milagre, porque eu não sei como que vai acontecer isso, tá? É uma perfeição puramente, é uma perfeição básica, entre aspas. A perfeição de Nossa Senhora é absoluta, porque ela nunca pecou, então não tem o que restaurar. E a perfeição de Deus é uma perfeição quantitativa. Tipo, tem a velocidade normal, tem a velocidade da luz e tem a velocidade do pensamento. Ah, Deus é a velocidade do pensamento? Não, ele está acima do tempo. Por quê? Porque para você pensar em alguma coisa, você tem que ver aquela coisa, né? Primeiro, né? Tem que chegar lá, ver primeiro. Não, Deus está acima do tempo, ele é atemporal. Ele já está no futuro, ele não precisa andar até lá. Ele não precisa esperar acontecer, não, ele já está lá. Percebe? Então, aí ó, eu posso gravar no máximo 10 minutos. Então, acho que é isso, cara. Fica aqui a minha explicação, tá? Estou me baseando no magistério, anticatólico. Eu sou católico, não sou protestante. Não sou livre interpretação das escrituras, só a escritura, só do meu sapato em cima dessa bosta de doutrina revolucionária maldita que só serve para criar heresias, seitas, confusão mental, relativismo, apostasia, ateísmo militante, revoluções genocidas, como o comunismo. Que esse pessoal finge combater e, tipo assim, o protestante fala que é conservador. Que conservador que você é? Você contribuiu direto ou indiretamente para tudo que é revolução vagabunda com a porra do Estado laico e você é conservador? Isso é mais velho que andar pra frente, tá? Valeu, Lucas. Continue comentando, continue assim. O que importa aqui, cara, não é like. Eu não quero like. Eu quero que você comente, quero que você interaja, quero que você mostre pra alguém o que eu tô falando aqui, tá? Porque eu não sou palpiteiro. Eu tô falando porque eu estudei. Eu tô falando porque eu pesquisei, eu fui atrás, entendeu? Se o argumento dos meus opositores é baseado em palpite levantado em 10 segundos, então eu só vou discutir durante 10 segundos. Depois você cala a boca e vai embora. Entendeu? O que eu estou falando aqui é tempo de pesquisa. Eu me dediquei a isso, entendeu?
Então eu gostaria também que as pessoas não dessem só like. Cara, like é o de menos. Eu quero que vocês comentem, que vocês mostrem para alguém. É basicamente isso, tá? Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.